E aí, meus amigos da TV Clandestina, como estão? Pois bem, vamos falar hoje do Clássico Grenal de sábado. Clássico Grenal de sábado terminado em 0-0, e nós vamos fazer uma análise rápida sobre o time do Grêmio, o que o Grêmio apresentou, o que teve de novidade, o que não teve de novidade, o que precisa melhorar para sair dessa situação incômoda. E também vamos discutir a história dos 3 zagueiros. Pois bem, quer saber um pouquinho mais sobre isso? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. E aí, meus amigos, como é que estão? Pois bem, Clássico Grenal de domingo terminou em 0-0. Aliás, Clássico Grenal de sábado terminou em 0-0. E o Grêmio apresentou basicamente os mesmos problemas que vinha apresentando antes, porém com um atenuante que eu senti uma melhora clara, foi com a entrada do Fernando Henrique. O que eu quero discutir com vocês aqui? O que deu para perceber já do Grêmio nessa amostragem de Campeonato Brasileiro? Nessa média amostragem, não é uma pequena amostragem, é uma amostragem já média. Que o Grêmio tem um problema físico e de estratégia, de tática para chegar até o gol. O Grêmio tem um problema que custa muito para a bola chegar até o gol. E isso tem sido causado, e eu não tenho nenhuma dúvida para afirmar para vocês que tem sido causado pela dificuldade do jogador que carregue a bola. O Grêmio jogou com o Chapecó, que fez uma partida acima da média, fez uma partida muito acima da média, fez uma partida espetacular, e a gente sabe que jogador que faz partidas espetaculares sempre em Grenal, sempre merecem ter um bom olhar sobre ele. Rafinha, uma partida horrorosa, como sempre. Jeromel e Kahneman, seguros, 2 jogadores nota 7, jogaram uma partida redonda, tiveram muita dificuldade com o Yuri Alberto no primeiro tempo, mas estiveram sempre firme, jogando sempre duro. E o Cortez, que simplesmente não viu o Caio Vidal durante a partida. Ele não viu o Caio Vidal. O Caio Vidal atropelou o Cortez, atropelou. Foi um ponto de desequilíbrio. Assim como o Yuri Alberto e o Patrick caindo na esquerda anularam o Rafinha, pelo lado esquerdo igual. Pelo lado esquerdo do Grêmio, né, lado direito do Inter, o Caio Vidal patrolou o Cortez. Aí depois tu tem o Fernando Henrique e o Bob Sim. O Bob Sim teve uma partida um pouco mais burocrática, mas Grenal é Grenal. Agora o Fernando Henrique, sim, foi o melhor jogador do Grêmio, o jogador que se posicionou. E o Fernando Henrique traz algo que eu quero conversar com vocês, que é o seguinte: o Fernando Henrique traz velocidade. O Fernando Henrique aqui, ó, pega a bola, rouba a bola, se posiciona para receber. Rouba a bola, se posiciona para receber. Ele empurra o time, ele agrega o meio campo com o Fernando Henrique. O meio campo sem o Fernando Henrique, ele é assim, cada um posicionado num lugar. Com o Fernando Henrique, ele agrega. E a gente sabe que o futebol moderno sem aproximação não é nada. E o Fernando Henrique, ele dá essa agregada. Além dele ser um jogador de estatura, um jogador que tem um porte interessante, e ele provavelmente tenha ganhado a posição até a recuperação do Thiago Santos. A gente sabe que o Filipão tem preferência por esse, mas ele vai ter que jogar muito para tirar o lugar do Fernando Henrique. Até porque o Fernando Henrique vai ter mais sequência agora. O Bob Sim não tem uma partida tão boa, né? E depois a gente teve o Douglas Costa de meia. E eu quero fazer um parênteses especial sobre o Douglas Costa. O Douglas Costa, ele está acima do peso, mas ele está se esforçando muito. E eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com o Douglas Costa, que ele está se esforçando muito, está correndo muito, e ele é um jogador que tem um histórico de lesões. Ele tem um histórico de lesões que não é um histórico simples de lesão, é um histórico complicado, de praticamente não conseguir jogar uma temporada inteira por lesão. E ele está correndo muito, e o time está correndo muito errado. E eu me preocupo se não é a hora de sacar o Douglas Costa e deixar ele entrando um pouco mais de leve, até para preservar esse jogador, porque o Grêmio vai precisar muito da pessoa anímica, do ser Douglas Costa ali no vestiário, e também do jogador, da qualidade técnica. E talvez seja a hora de o Douglas Costa dar um passo atrás, porque eu acho que isso vai ajudar muito o Grêmio lá na frente, e sobretudo a sequência de jogos do Douglas. Eu tenho muito medo que o Douglas possa, daqui a pouco, por um excesso de esforço físico, não suportar. E isso não é nenhuma novidade, a gente sabe que isso está aí e é muito claro para todos. Depois tivemos a volta à equipe titular do glorioso Alisson,
que a gente sabe que trabalha, corre, mas tem uma produção muito aquém do necessário para fazer o time conseguir vitórias. O Alisson tem uma produção muito baixa, e isso é muito preocupante e é muito ruim, porque o Alisson em campo, praticamente o Grêmio tem muita dificuldade, parece que falta talento na equipe, e a gente sabe que uma equipe do meio para frente precisa de talentos. O centroavante da equipe no primeiro tempo foi o Diego Souza, e o Diego Souza, a gente entende que o Diego Souza, para gauchão, ele é um jogador que foi muito importante, mas tá faltando força física. Na hora que entra o Ricardinho, o problema do Ricardinho é que ele tá entrando no meio do jogo, quando o jogo já tá bem, quando os times já estão bem estabilizados, sabe o que fazer. E o Ricardinho pouco pode fazer, mas me parece que o Diego Souza teria que ser repensado uma estratégia com ele, de repente ele ser uma espécie de Afonso, como foi lá em 96, que entrava para ganhar as bolas altas num jogo de pressão, num jogo que tu adianta as linhas para pressionar o adversário, e não num início de jogo que tu tem que ganhar o jogo já no início, um jogo que tu tem que estabilizar o time, posicionar e construir uma vitória. Me parece que nisso o Grêmio vai investir no Ricardinho e também acho que no Thurin, e pode ser que venha a gente, e eu quero fazer um parênteses especial sobre o Thurin mais pro final. E na esquerda o Ferreirinha que se machuca, e a lesão do Ferreirinha é preocupante. Dizem que é 45 a 50 dias, mas conhecendo o departamento do Grêmio, provavelmente o Ferreirinha esse ano nem jogue mais. A gente sabe que o departamento do Grêmio tem uma dificuldade muito grande de colocar os jogadores de volta, com exceção do Alisson, que sempre volta rápido, que é uma loucura. E fazendo uma análise também do Luiz Felipe Scolari, dá para dizer que o Luiz Felipe Scolari, ele foi pragmático, ele não quis inventar muito, mas relembrando, lá 2014, ele chega no Grêmio, no primeiro jogo, com um dia de treinamento muito parecido com hoje, ele coloca o Wallace, que ninguém conhecia. Pois é, ele foi lá no fim da fila e buscou o Fernando Henrique, que estava no fim da fila, porque teria Lucas Silva, teria os jogadores, ele foi lá e buscou o Fernando Henrique. E isso eu achei muito legal, ó, Felipão, palmas. Isso muito legal. Agora vamos falar de problemas. A questão toda é a seguinte, vamos começar pelo Wanderson. O Wanderson não tem mais condições de ficar assistindo o Rafinha jogando. Não tem mais, acho que não tem mais o que discutir, não tem mais o que argumentar de porque o Wanderson deve jogar no lugar do Rafinha. Outra, afinal de contas, qual é o problema do Guilherme Guedes? Eu acho que está na hora da direção ser um pouco mais clara, mais explícita. Afinal de contas, esse jogador ele não tem condições de jogar, ele não tem condição física, ele não tem condição técnica, ele não tem condição tática. Por que ele não joga? Qual é o problema do Guilherme Guedes? Qual é o problema? A gente viu aí fim de semana um lateral esquerdo da base fez um golaço. A gente tem também o Matheus Nunes, que é do time que jogou a Copa São Paulo muito bem também, que é são mais dois laterais esquerdos. Alguém vai ter que jogar, gente. Diogo Barbosa e Cortez me parecem que já não tem muito mais que acrescentar. O Guilherme Guedes parece o grande xodó da torcida do Grêmio, porque a gente não cansa de pedir. Eu estou cansado, eu não vou mais pedir ele. Eu espero que ele jogue amanhã. Eu quero falar também sobre o jogo de amanhã. Eu quero começar o indicativo, mas depois eu farei um vídeo exclusivo sobre o jogo de amanhã. Na frente, eu acho que não fica dúvidas de que o Ricardinho vai jogar. Deve jogar. Ficou um boato de que o Léo Chu seria dispensado ou seria colocado para empréstimo. Eu, sinceramente, eu acho que a lesão do Ferreirinha ela vem nos ajudar. Por quê? Porque esse Léo Chu, que parece que vai ser colocado no empréstimo mais uma vez, é um jogador que parece que paga o crime por ter feito gol no Grenal. O Léo Chu parece que está pagando os pecados por ter feito um golaço no Grenal e definido o Grenal. Eu não entendo o que acontece, mas eu como torcedor gostaria muito de poder ver o Léo Chu em campo. Gostaria muito de ver o Léo Chu e acho que está chegando a hora. O Grêmio está indo para o Equador, né, para jogar contra a LDU amanhã, um jogo na altitude, contra um time que é extremamente rápido, contra um time perspicaz, um time que tem picardia, um time que tem experiência e que pode incomodar muito. Eu farei um vídeo sobre dissecando essa LDU que joga contra o Grêmio e também vendo as possibilidades, né, perante alguma escalação que possa ser remontada. Eu espero que o Filipão invista muito pesado no Guedes. Não tire o Fernando Henrique, deixe o Bob Sim ficou em Porto Alegre, mas não tire o Fernando Henrique
e também que invista nos guris. Ponha os guris, principalmente Léo Chu de titular. É o jogo pro Léo Chu jogar. O Léo Chu jogar lá na altitude, jogar bem, e o Grêmio voltar com resultado positivo de lá, pode ser um indicativo de que esse jogador tenha que ficar. Sobre o Grenal, para finalizar, é bom dizer que o Grenal, o Grêmio tem que comemorar o empate. E não tem vergonha nenhuma nisso em dizer que tem que comemorar o empate, porque a partida foi realmente ruim. O Grêmio teve um chute a gol do Diego Souza, de que ele domina e tenta dar uma cavadinha, mas quando os dois zagueiros do Inter se posicionaram na frente dele, a gente já sabia que não ia acontecer nada. E teve um lance do Jean-Pierre, que o Jean-Pierre alça uma bola e o Alisson também não sabe o que vai fazer com ela. Seria uma bola para o Douglas Costa. Infelizmente ela caiu no pé do Alisson e o Alisson não sabia o que fazer com ela. Sobre Jean-Pierre entra no final do jogo com bons passes e é isso aí. Eu vou falar sobre o que o Filipão, para finalizar, falar sobre o que o Filipão fala de Jean-Pierre, Thuram e também as possibilidades. Bom, enfim, o Filipão me lembra muito bem em 1995, 96, quando ele treinava o Grêmio, que o Filipão tinha uma frase que era assim: o meu maior trabalho aqui é fazer o Carlos Miguel jogar ligado. Se o Carlos Miguel liga no jogo, nós não perdemos para ninguém. E o Filipão meio que falou isso sábado. O Filipão meio que disse assim: se o Jean-Pierre estiver ligado, estiver jogando, ele é um jogador muito acima da média. E tem muita gente que não entende. Ah, mas o Palmeiras ofereceu o Scarpa, ofereceu vários jogadores, o Rony, nem me lembro quantos, até o Diogo Barbosa, era um monte, eram vários pelo Jean-Pierre. Por quê? Porque o Palmeiras via aquilo que o torcedor do Grêmio já não está vendo. O Palmeiras via no Jean-Pierre um jogador de exceção. O Jean-Pierre é um jogador de exceção, um jogador vendável, que tu pode vender ele para a Europa, ganhar um dinheiro, um jogador extra classe. Agora, tá faltando o timing entre eles ser essa esperança de extra classe com ele concretizar esse nível de extra classe. E eu acho que ninguém melhor do que Luiz Felipe Scolari para fazer isso. E eu tenho muita esperança de que o Filipão vá conseguir, assim como ele já conseguiu com o Carlos Miguel, ele também vai conseguir com o Jean-Pierre. E por último, eu acho que o Filipão, pelo que ele gosta de jogar, ele já viu que o Diogo Barbosa, o Diego Souza não terá condições de cumprir esse papel de pelo menos incomodar os zagueiros. E acho que o Filipão, assim que o Thuram sair da lesão, que o Thuram parece que está machucado, provavelmente o Thuram será experimentado nessa posição. E se o Thuram der combate e conseguir ajudar o time, porque o problema do Diego Souza é que ele não está dando o combate necessário para o time começar a marcação. Se o Thuram desse combate, provavelmente o Thuram seja o titular do Grêmio, e eu não estou nem preocupado com o nome, se vai ser Thuram, se vai ser quem for. O importante é sair dessa zona e também tentar fazer uma boa campanha nessa Sul-Americana. É isso aí. Sobre o Grenal foi basicamente isso. A gente viu o Grêmio mais do mesmo, porém com a novidade do Fernando Henrique, o que indica que o Filipão quer um meio um pouquinho mais rápido do que seria com o Lucas Silva, que deixa o time muito monótono. Tenho esperança do jogo do Equador, de ver Darlan, de ver um monte de gente, mas farei um vídeo sobre isso. Um abraço para todo mundo, siga o canal e até a próxima.